E não é que os números do técnico Eduardo Cudê no ano são bons? Ótimos? Pois é. E os títulos? E o gauchão? E o bom futebol que ficou naquela eliminação para o Juventude? É sobre isso que vamos falar. Também vamos falar sobre o que o Cudê pode fazer dentro de campo para melhorar o desempenho da equipe e diminuir as críticas que ele vem sofrendo. E também vamos falar sobre a defesa espetacular, incrível, que o Barcelos ontem após o jogo fez, né, do trabalho, da direção e principalmente sobre a comissão técnica. Ontem, depois do jogo, o presidente do Internacional falou, né, muitas coisas, né, deu uma entrevista rápida lá no Alfredo Jaconi e dentre elas ele matou no peito aí, né, o bom trabalho que, segundo ele, está sendo feito dentro de campo e que é normal essas oscilações que o Inter vem tendo, né, após essa parada. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo após o vídeo. Primeiro escuta o Antunes, né, até o final, para depois você poder fazer aí um comentário sobre o que eu falei. Se você concorda ou discorda de mim, não tem nenhum problema, né? Tanto que você tenha respeito na hora de você escrever o seu comentário aqui no canal, a gente recebe muito legal e é bom ver vocês, né, debatendo com a gente aí no bom sentido, né, expondo as suas ideias, o que vocês acham, mas de maneira respeitosa, né, gente? Como tem gente estúpida e arrogante que fala asneiras, né? Só fala asneiras, não sabe fazer um comentário decente, um comentário elegante, né? Mesmo contrariando, não tem nenhum problema, tá bom? Então faça isso. Bom, galera, é o seguinte. Nitidamente, desde que o Cudê chegou no Internacional ano passado, uma boa parte da torcida do Internacional recebeu ele de braços abertos e uma grande parte, eu acho que até a maioria, não queria o Eduardo Cudê no Internacional, inclusive eu. Embora, repito, acho que ele não é um mau treinador, eu acho que ele é uma pessoa, né? Aí você separa ele da qualidade de treinador, do serviço que ele desempenha, da pessoa. Eu acho que ele é uma pessoa desequilibrada. Desde a outra vez que ele esteve aqui, ele já demonstrou ser uma pessoa desequilibrada. Você viu ontem o que ele fez lá dentro de campo. E aí eu não vou entrar no mérito se ele tinha razão ou não. Tendo razão ou não, o que ele fez ontem foi exagerado e isso eu mantenho esse meu discurso. Ele pediu desculpas depois na coletiva. Legal, pediu desculpas na coletiva, disse que ali tá com sangue quente. É aquele velho papinho. Mas não pode. Não pode. Treinador de qualquer clube profissional, ele tem que ter um mínimo de equilíbrio. Tem que ter um mínimo de equilíbrio. Cara, é a primeira vez que ele é xingado por torcedores na vida dele? Claro que não. Por que agora ele tá querendo se irritar com o torcedor? Mas ele ficou xingando a mãe, não sei o que. Cara, se jogador, treinador e juiz de futebol fossem dar bola, né, para os xingamentos que eles recebem, não iria existir mais esporte. Teria que ter um esporte sem torcedores. Por exemplo, eu acho um cidadão é mal educado quando ele ofende a mãe do cara, a família, etc. Eu acho isso aí, eu não concordo com isso. Acho que o cara pode gritar, pode xingar, pode dizer tu é um técnico ruim, tu é isso. Eu acho que xingar a família do cara é um pouco exagerado realmente. Agora, ele é um profissional e ele recebe mais de R$1 milhão para suportar essa pressão. E nem todos os torcedores são mais, entre aspas, calmos. Então, eu acho que o Cudê rateou ontem, tá? Pediu desculpas, tudo, mas não adianta só daqui a uma semana pegar e fazer de novo. Tem que ter equilíbrio, cara. Tem que ser um profissional, tem que ser equilibrado. Tem que ter o mínimo, pelo menos, de equilíbrio. Avançando, o que o Cudê pode fazer para que essa divisão entre o torcedor diminua? Para que as pessoas, os torcedores que acham que ele é um técnico burro, que ele é um técnico ruim, possam mudar de ideia. Eu volto a repetir. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal. Inclusive eu fiz um vídeo aqui montando um time que eu acho que daria muito certo para esse time do Internacional. E obviamente muitos concordam, muitos discordam. Não é essa a intenção de querer saber quantos discordam. Esse é um dos esquemas que eu acho que dá para fazer. Eu posso fazer outros vídeos com outros esquemas mais ofensivos que dá para fazer também. Esse não é um esquema defensivo que eu fiz naquele vídeo. É um esquema mais equilibrado. Mas tudo bem, não precisa ser aquele. O que o Cudê precisa fazer com o time? O Cudê precisa entender
que o esquema dele, ele só vai funcionar, ele só vai dar um resultado em termos de desempenho. E o que é desempenho? Triangulações mais rápidas, ida mais ao fundo com os seus laterais, que acontece muito pouco no Internacional. Tá? Aproximação dos meio-campistas, um pouquinho mais aqui na saída de bola. Né? O Internacional joga 6, 7 jogadores lá na frente da área do adversário, cria um vucu-vucu, que é óbvio, não tem como você passar quando é um time retrancado, fica mais difícil, óbvio. Então, puxa para trás um pouco mais esses jogadores, recua 10 metros e briga, convida o time adversário a vir jogar no meio campo, porque o Internacional, na grande maioria dos seus times que ele joga, ele tem mais qualidade no meio campo do que seus adversários. Quando você joga dentro da área do adversário, naquele vucu-vucu, aquele amontoado de jogadores, os nossos atacantes, que são muito qualificados, morrem porque a bola não chega com qualidade para eles. Puxa os seus meio-campistas um pouco para trás, convida o adversário, automaticamente o teu adversário vai vir brigar com você no meio-campo, deixando mais espaço na intermediária do adversário para os nossos atacantes, para o Alan Patrick ter mais espaço para ele trabalhar. Então, assim, cara, o jogo do Inter é lento por esse motivo, porque a bola, os armadores do Inter é o René e os nossos zagueiros. Enquanto o Kudê não entender que ele tem que modificar, ainda que ele não modifique o esquema. Olha, eu tô sendo até aqui, ó, bonzinho com o Kudê. Mesmo ele não mudando o esquema, dá para atrair um pouco mais o adversário pro meio-campo. Você não precisa colocar 5, 6 jogadores lá no meio. Cara, o Alan Patrick, ele tá recebendo a bola de costa, gente. É só você observar o jogo. Tá errado. O Alan Patrick é armador. Ele tem que chegar à frente como um elemento surpresa, infiltrando pelo centro da área, e você jogar um pouco mais pelos lados, com os laterais, ultrapassando, para chamar a atenção da marcação que está na frente da zaga para os lados. Aí você deixa o Alan Patrick livre, ele recebe essa bola de frente. E é ali que é a qualidade dele. Ele de frente para o adversário, com visão do campo, é outro jogador. Então, para mim, o Kudê tem que fazer isso dentro de campo para melhorar o rendimento da equipe. Aí ontem o presidente Alessandro Barcelos saiu em defesa do Eduardo Kudê. E obviamente que não vou condenar o presidente por isso, porque obviamente que ele vai defender o amigo dele e treinador que ele confia. Óbvio. Eu já disse várias vezes, as pessoas que querem a demissão do Kudê, esqueçam, o Kudê não será mandado embora do Internacional. Então o torcedor que é contra o Kudê tem que entender isso. Então você está se estressando aí com uma coisa que não vai acontecer. No máximo se o Inter for eliminado nas competições, o Kudê pediu chapéu. Isso pode acontecer. Ele já fez isso. Mas eu não vou torcer pro Inter ser eliminado só pro Kudê sair. Eu quero que o Kudê melhore o time. Eu estou torcendo pro Eduardo Kudê. E para aqueles torcedores que são fanzocas do Kudê, aprendam a fazer críticas pontuais. Nesse momento, o Inter vem ganhando, mas o desempenho do time contra equipes muito inferiores. Se o Inter estivesse ganhando contra o São Paulo, que eu espero que o Inter possa ganhar contra o Palmeiras, Flamengo, tudo, e jogando o que vem jogando, mas contra times grandes, eu digo, olha, com todas as dificuldades, o Inter está jogando, enfrentando os grandes clubes, com maiores dificuldades. Agora, quando você encontra Belgrano, Delfim, Cuiabá, o Tomayapo, e você malemar consegue vencer desde jogando um futebol pobre. E ele teve 7 chances, 8, 10 chances de gol. Não teve essas chances de gols. Teve 2 chances de gols claras no primeiro tempo ontem, que foi aquela do Alari e com o Alan Patrick a 30 segundos de jogo. Depois foram oportunidades assim, mas que não foram claríssimas. Meu Deus, não fizeram gol. E depois teve todo o segundo tempo, teve todo o tempo para ainda assim voltar e fazer um futebol mais rápido, um futebol mais envolvente, mais agudo. E o Inter tem dificuldade. Mas é contra times que jogam com as linhas baixas. Mas 80% dos times contra o Inter vão jogar com as linhas baixas dentro do futebol brasileiro e da Copa Sul-Americana. Porque eles sabem que o Inter é tecnicamente melhor. E eu volto a dizer, o problema não são os jogadores.
Por isso que eu não posso nem culpar tanto mais o presidente Alessandro Barcelos, porque a parte que é dele fazer, que é de contratar bons jogadores, ele fez. Contratou grandes jogadores pro Cudê. E o que a gente espera é que o Inter ganhe desses times com uma facilidade maior, porque aí nos dá a confiança de que com as equipes mais qualificadas, o Inter vai brigar, vai ter oportunidade e chance de ganhar os jogos e até buscar um título. Então nós temos que fazer análise sem emoção, sem coração. Dentro de campo o Inter venceu dessas equipes. Tô dando total desconto do Inter estar jogando fora do Beira-Rio. Claro que estou dando total desconto. Agora, o desconto eu dou na parte anímica. Você não conseguir jogar no Beira-Rio, isso afeta animicamente os jogadores. Claro que sim, o ambiente afeta. Mas não tem absolutamente nada a ver com os movimentos táticos dentro de campo. Isso é o treinador. Isso é o treinador. Não, o Alário perdeu um gol lá, que culpa que o Cudê tem? Nenhuma culpa. Mas o Cudê tem culpa em não conseguir fazer esse time ter uma aproximação maior, inclusive quando tinha no ano passado. O ano passado o Inter com equipes também que jogaram um pouquinho fechadinho, o Inter conseguiu ter um bom futebol quando o Cudê chegou. Então, para mim, o Cudê precisa largar um pouco a teimosia dele e não só mudança de peças. Tem que mudar alguma coisa taticamente para que o Alan Patrick e os jogadores da frente tenham um pouco mais de espaço. E isso, sabe como é que tu faz isso? É quando você dá a saída de bola para os nossos meias. Faz os nossos meias recuar um pouquinho. Não deixa o Alan Patrick lá na frente. Não deixa o Arangues lá na frente. E aí bota a bola pro René sair jogando, o Vitão sair jogando, o Robert Renan, o Mercado fazer a armação do jogo. Tá errado. Esse esquema pode até dar certo em algum momento. Eu ainda acho que esse esquema poderia funcionar se você tivesse... O Bustos fosse mais à frente e o René, ou qual seja o lateral esquerdo, fosse mais à frente. O problema é que eles seguram muito. Por quê? Porque está muito congestionado de marcadores marcando o nosso time lá na frente. E claro, aí você chega na frente da área e é um desastre. É muita gente na frente da área. Então você recua um pouco o teu time. Não estou dizendo que é para tu jogar retrancado. Tu recua, chama o adversário para tu trocar golpes ali no meio campo. E como a gente tem mais qualidade no meio campo do que a maioria dos nossos adversários, vamos dizer assim, teoricamente nós vamos conseguir passar essa primeira linha de marcação com maior facilidade pela qualidade dos jogadores. E com mais espaço na intermediária do adversário, aí o Alan Patrick, quando voltar o Ener Valencia, quando voltar o Borré, eles vão ter mais espaço para mostrar o seu futebol. Não enfiado dentro da área, né? E a bola lá com o René, Vitão e Mercado. René, Vitão, Mercado, René, Vitão e Robert Renan. Com a bola. Eu acho que isso melhoraria um pouco mais esse time do Internacional, que é bem qualificado, muito qualificado, mas que o treinador insiste, todo jogo é o mesmo sistema de jogo, todo jogo é aquele time parado, os jogadores parados dentro de campo, sem se movimentar muito. Por quê? Porque, obviamente, se você joga 5, 6 jogadores para dentro da área do adversário, você não tem espaço, porque vai ter 7 jogadores marcando lá. E aí é óbvio que fica difícil de tu infiltrar na área. Né? Então, não precisa muito para que o Cudê possa fazer um time mais agudo, um time que vai fazer mais gols, inclusive. Quando os laterais começarem a cruzar mais para a linha de fundo, para abrir o time, não necessariamente tu vai ir ali de fundo para cruzar, mas você cruza lá, você já tem que, o adversário já tem que botar 2 marcadores para ir atrás dos laterais. Aí sobra mais espaço na intermediária para o Alan Patrick receber essa bola um pouco mais livre. Essa é a minha opinião, tá? Sem emoção, sem aqui, eu odeio o Cudê, eu amo o Cudê. Não, é olhando dentro de campo o time. Simples, olhando o time dentro de campo. Eu acho que se fizesse essas pequenas mudanças, o time já conseguiria ter mais espaço na frente da área do adversário para criar mais chances de gols claras. Não só zanzar na intermediária do adversário e recuar para os nossos zagueiros. Não. Ser um pouco mais incisivo, ter um pouco mais de espaço onde o Alan Patrick, os nossos meias, possam enfiar uma bola com maior clareza para os nossos atacantes fazer gols.
Tá bom? Um abraço para vocês, um beijo no coração. Espero que vocês tenham passado um bom domingo. E vamos lá, vamos torcer. Ó, se o Inter ganha e joga bem contra o São Paulo, cara, já dá uma melhorada no ambiente. É isso que o Inter precisa. É isso que o Cudê precisa entender. Que é resultado com desempenho bom. Porque não adianta tu ganhar do Tomayapo, ganhar aí e dizer tô classificado pros playoffs e daqui a pouco chega pro São Paulo e leva uma pancada. Daí, não, tu entende? Qual vai ser a desculpa? É sempre assim. É contra o São Paulo que a gente precisa ganhar. Precisa passar por todos os obstáculos. Vamos ver o que acontece. Tamo junto, galera. Um abraço. Se inscreve no canal.